Olá, eu me chamo Neg e esse é um resumo da série What If? Um gongo é tocado. Watcher narra que no começo, antes das 6 singularidades e no início da criação, vieram celestiais. Os celestiais se ajoelham, uma mulher aparece fazendo um encantamento, canalizando o poder dos guardiões eternos para dar origem ao seu renascimento. Nada acontece. Ela tenta novamente, nada acontece. Ela fala que não está funcionando e chama por Howard. Howard Stark manda cortarem, que irão recomeçar. Watcher narra que Agatha Harkness, nesse universo, descobriu o Celestial crescendo no núcleo da Terra. Buscando conseguir o poder dele, ela criou um feitiço para realizar esse desejo. Mas um feitiço dessa escala exige uma produção igualmente grande. Então ela foi para Hollywood e Howard ficou feliz em ajudá-la. Howard fala que não descobriu como Agatha faz os efeitos na câmera. Ela responde que é apenas um pouco de magia do cinema, porém esse feitiço não está funcionando, que talvez precisem refazer. Howard acha fantástico, libera todos para o almoço e pergunta onde está Jarvis, gritando seu nome. Jarvis vem correndo dizendo que eles já filmaram a cena 5 vezes. Howard fala que filmarão mais 100 se for preciso. Jarvis pergunta o que irão adicionar e dá alguns exemplos. Agatha fala que Jarvis tem razão, deixando Howard e Jarvis confusos. Ela continua: preciso expandir o filme para dar o diferencial que eles não têm. Eles precisam de mais poder artístico. Howard completa: uma coestrela. Agatha observa que não dá para roubar a cena se não há de quem roubar. Howard fica animado com a ideia. Jarvis pede por qualquer coisa menos mais atores. Howard comenta que consegue ver a Rainha Cósmica com uma cartada imbatível, até um novo jogador misterioso chegar na cidade, ardendo por suas grandiosas ambições. Agatha pergunta se eles lutam ou se apaixonam. Jarvis diz, sarcasticamente, que eles irão dançar com dúzias de dançarinos de apoio em cada lado, e eles irão levantar o anel da iluminação para o set parecer 3 vezes mais alto. Howard e Agatha adoram a ideia. Howard puxa Jarvis e Agatha para um abraço e pergunta quem irão chamar. Agatha fala que existe apenas um ator na Terra que pode completar a imagem. Ela pensou que conseguiria fazer sem ele, mas precisa dele, Kingo. Kingo chega a Produções Stark. Jarvis o recepciona e Kingo fica impressionado com o lugar. Howard se aproxima e cumprimenta-o. Ele acompanha Kingo enquanto fala o quão incrível é a obra e sobre os inúmeros dançarinos. Então pergunta se Kingo está pronto para dançar com a atriz principal. Kingo diz que algo lhe diz que ele nasceu para isso. Howard pergunta se ele precisa de mais alguma coisa e o que ele achou da coreografia. Kingo responde que está ótima, mas pergunta se pode improvisar. Howard diz absolutamente que vai ser um verdadeiro estouro. Kingo pede para ele não se preocupar, já que está se preparando para esse confronto há algum tempo. Eles começam a se preparar. Luzes, câmera e ação. Um celestial toca um gongo. Uma porta se abre e Kingo aparece no topo de uma montanha de dançarinos. Ele salta para o centro do palco. Os dançarinos se aproximam e eles começam a dançar. Howard diz que o desafio foi feito. Pergunta se a rainha aceitará e manda a câmera A se aproximar. A câmera sobe as escadas. As dançarinas se movem para o meio e depois saem do caminho, até revelar Agatha no topo da escadaria. Kingo e Agatha se encaram. Agatha desce as escadas dançando e começa a sapatear, começando sua disputa com Kingo. Kingo responde dançando. Eles ficam revezando a dança, como uma luta por turnos. Howard se pergunta, ela irá derrotá-lo? Ele irá derrotá-la? Eles irão dançar? Agatha e Kingo começam a dançar juntos. Agatha fala que Kingo é a peça que faltava. Kingo diz que irá dar uma reviravolta. Agatha fala que mesmo sabendo, ele teve a coragem de vir. Kingo responde que alguém precisa detê-la. Agatha diz que está apenas fazendo filmes de sucesso, que são eles que querem destruir o planeta. Kingo diz que ela não tem ideia das forças com que ela está se metendo. Agatha retruca que ele também não. E depois de um movimento de dança, ela arremessa Kingo por cima de seu ombro. Eles voltam a dançar e Agatha joga Kingo por baixo de suas pernas. E ele passa por baixo das pernas de várias dançarinas. Ele se levanta, diz que o show acabou e começa a usar seus poderes. Agatha desvia dançando. Harris pergunta se isso estava no roteiro. Howard fala que está ótimo e manda continuar filmando. Agatha caçou dos poderes de Kingo. Ele explica que dispara energia, projeções. Agatha provoca, dos dedos, piu piu. Todos os dançarinos começam a imitar o gesto de Agatha. Kingo manda eles pararem e mostra um pouco mais de seus poderes, atacando Agatha, que se defende com um escudo. Kingo fica surpreso, pois são os poderes de Tena. Agatha completa, Makari, Gilgamesh e todo mundo. Kingo volta a atacar e Agatha desvia. Agatha ataca disparando energia de seus olhos. Kingo desvia com um movimento de dança. Os dançarinos o imitam. Agatha usa a velocidade de Makari e dá um soco em Kingo. Depois o agarra pela gola e o joga para o teto. Eles voltam para o centro. Kingo ataca
ataca e Agatha se defende com as armas de Etena. Ela se aproxima dele e o derruba, deixando-o numa posição pronta para finalizá-lo. Howard grita corta. Ele fala que a química deles estava muito quente, que ele realmente acreditou que eles queriam se matar. Kingo diz que estavam apenas atuando. Ele olha sério para Agatha e continua dizendo que estavam atuando muito. Agatha provoca dizendo que um deles está atuando muito mal. Howard fala que irão comemorar uma festa em sua casa e pede para Jarvis dar os detalhes para os demais. Jarvis grita para todas as orientações de como chegar à casa do Howard. Kingo e Agatha ficam sozinhos no estúdio. Agatha diz que ele a considera vilã de filme, mas que entendeu errado. Ela é a heroína. Kingo diz que ela matou seus amigos e roubou seus poderes. Agatha diz que apenas pegou emprestados os poderes. Eles estão sãos e salvos no depósito. Kingo manda soltá-los. Agatha diz que irá, assim que salvar o mundo da surpresa do terceiro ato que está fermentando no centro da Terra, mas não pode fazer isso sem ele. Ela precisa da energia dele para completar o feitiço e salvar tudo que ama. Kingo diz que precisa proteger Tiamat e as bilhões de vidas que o despertar dele irá criar. Agatha fala que ele não é como os outros Eternos. Kingo pergunta o que a faz acreditar nisso. Agatha responde que ele não viveu só entre a humanidade, viveu como eles, vendo a beleza, contando histórias, mostrando quem eles realmente são como só um ator pode. Kingo diz que é verdade, que atuar é a profissão mais nobre da Terra. Ele recupera seu senso crítico e pergunta se ela espera que ele trairá Arshan, abandonar uma missão ao qual dedicou eras. Isso nunca acontecerá. Agatha diz que Howard oferecerá um contrato de 3 filmes. Kingo aceita. Agatha fala para si mesma que devia ter começado com isso. Kingo pede aprovação total e uma placa com seu nome no estúdio. Ele também quer fazer uma transição para filmes experimentais e dá alguns exemplos, cortes arbitrários e olhar para a câmera sem expressão alguma. A Agatha comenta que a última parece um pesadelo, mas vai permitir pelo bem do mundo. Kingo pede para que ela traga os amigos dele de volta. Eles apertam as mãos. Arshan os invoca e fala que viu o fracasso de Kingo, que ele escolheu o lado errado e irá morrer. Kingo diz que precisaria do poder de outro celestial para detê-lo. Agatha tem uma ideia e pede para Kingo apertar o cinto. Eles chegam na casa de Howard e pedem para conversar com ele. Kingo diz que eles tiveram um surto de inspiração criativa. Howard pergunta se eles estão juntos. Eles respondem que não. Agatha diz que eles têm química e com a ajuda de Kingo, finalmente decidiram o cenário do terceiro ato. Kingo diz que eles precisam filmar agora mesmo. Jarvis diz ser impossível, pois destruíram os cenários. Agatha reclama que teve que pintar muitas runas na mão naqueles cenários. Kingo pergunta sobre alguns cenários que eles podem usar. Agatha sugere o Observatório Griffith, que pode ser grande o suficiente para todas as runas. Jarvis pergunta com qual magia negra eles esperam que ele consiga licença naquela hora. Howard diz que irá comprar e pede para Jarvis preparar a limusine. Eles estão de mudança. Kingo sugere irem com o veículo deles e faz sua nave aparecer. Howard diz que achava que Agatha era uma bruxa. Ela diz que Kingo é o alienígena, deixando Jarvis surpreso. Kingo os corrige, dizendo que é mais um robô espacial. Agatha pergunta se Howard sabia. Ele responde que ele é a pessoa mais inteligente do mundo. Claro que ele sabia. Ele também sabia que economizaria muito dinheiro com efeitos especiais usando magia de verdade. Todos naquela cidade têm algum segredo. É o que a torna interessante. Seja o que for, ele está ali por eles e pede para poder filmar. Enquanto isso, no espaço, Arshan se aproxima. Howard fala sobre as câmeras e suas posições. Kingo diz que ele talvez queira trocar a lente por algo mais amplo. Jarvis está pintando runas nas paredes com a Agatha como guia. Howard chama a Agatha e pergunta se isso faz parte do ato de abertura. Um ponto vermelho se movia no céu. Agatha manda as pessoas irem para suas posições, que está na hora do show. Agatha começa o ritual. Kingo diz que está sentindo uma energia de ritual de sacrifício. Runas aparecem no ar e nas paredes. Agatha começa a absorver os poderes de Kingo. Depois de absorver os poderes dele, Agatha usa sua magia na Terra e atinge Tiamat, sugando sua energia. Jarvis pergunta se eles precisam ficar preocupados, e Howard grita que serão lendas. Agatha levita e solta um pulso de energia, mandando todos para fora do observatório. Um raio de energia roxa destrói a cúpula central. Agatha sai do prédio em uma forma espectral e começa a crescer. Howard diz que ela é linda e pergunta se estão filmando, recebendo um joinha como resposta. Jarvis diz ser a melhor filmagem já feita. Agatha fica maior que a Terra. Enquanto ela aprecia seus novos poderes, Arshan se aproxima dela. Arshan diz que deve ser estranho um ser primitivo de repente ter um poder tão cósmico. Agatha diz que cósmico é seu número, que ela é uma estrela. Arshan a chama de herege e que ela será julgada como tal. Agatha bate em Arshan
e eles começam a trocar golpes. Archen contra-ataca. Ele diz que um celestial cria vida, não glorifica a própria existência. Agatha lança magia, que passa do lado da cabeça de Archen. Ela lança outra magia, que Archen apenas se vira para desviar. Ela joga mais magias, errando Archen, que fala que ela sempre será humana demais para manejar tal poder. Agatha pergunta se ele acha que ela errou, mas ela só estava fazendo ele acertar a sua marca. Archen é preso em um pentagrama. Agatha diz que ele será o próximo personagem que ela se tornará, e começa a absorver a energia dele. Archen é destruído. Kingo diz que é a atuação de uma vida para Agatha, que eles já têm o que precisam. Agatha se vira para ele e diz que o show não acabou. Kingo pergunta o que ela está fazendo. Agatha responde que, com aquele poder, tudo que ela quiser. Ela bancou a heroína para conseguir o que precisava. Ela os manda se ajoelharem perante ela. Howard fica animada que ela salvou a grande reviravolta para o terceiro ato. Kingo diz que agora ela pode destruir o mundo inteiro e refazê-lo como quiser. Jarvis diz que certamente Kingo tem um jeito de convencê-la. Kingo diz que todos os atores são difíceis. Eles são sensíveis porque abrem suas almas. Então percebe algo e diz que Jarvis é um gênio. Kingo entra no modo astral para falar com Agatha. Ela manda Kingo se ajoelhar. Kingo diz que ela não é assim, que ela é como ele e todos que vieram para aquela cidade estúpida, que em algum momento ou lugar de suas vidas, o mundo os fez se sentirem pequenos e não decidiram mostrar para eles. Ela nunca precisou de todo esse poder, pois sempre teve a única magia que precisava para deixar sua marca no mundo. Agatha pergunta que magia é essa. Kingo responde cinema, que o cinema é mágico, que é melhor que mágica, pois muda o mundo mudando as pessoas, fazendo com que sintam algo real. E com esse tipo de poder, ela não precisa ser temida, pois pode ser adorada. Agatha se vira e diz que ele não entende por quanto tempo ela trabalhou por isso. Kingo diz que está na Terra há milhares de anos, então meio que sabe. Se ela for como ele, ela só estava procurando o colaborador certo, e pergunta se ela quer mudar o mundo. Agatha se vira para ele e sorri. No tapete vermelho, fotógrafos tiram fotos de Howard. Um repórter pergunta o que o sucesso do filme significa para seu negócio de armas. Howard responde que guerras são coisas do passado, que o cinema é o futuro. Agatha fala que Kingo e ela queriam fazer um filme que mudaria o mundo, e acha que mudaram. Kingo fala que algumas faíscas voaram, com certeza. Agatha fala para eles esperarem pela sequência. Kingo diz que a sequência pode sair antes do que ela pensa, e que ela revê os amigos dele. Já que os outros estão preocupados que ela ter Archen tenha chamado a atenção dos celestiais. Agatha diz ser uma pena para eles, já que eles prosperam com a atenção. Kingo diz que é um tipo ruim de atenção. Agatha sugere guardarem isso para a sequência. Eles voltam a andar pelo tapete vermelho enquanto elogiam o cartaz do filme. Watcher diz que todos têm uma história para contar, até duas almas perdidas no caminho errado, mas, às vezes, basta uma ida ao cinema para lembrá-lo de que tudo é possível, até um final feliz. Mas quem não adora um suspense? E três celestiais surgem atrás dele. E esse foi o episódio 2.